Na última sessão plenária da semana, o destaque foi para o projeto de lei que regulamenta a emancipação de municípios. O deputado André Fufuca pediu a retomada dos trabalhos da comissão técnica que estuda a viabilidade da criação de novos municípios. O projeto de lei que regulamenta a emancipação dos municípios brasileiros, aprovado pelo Congresso Nacional, foi o tema do pronunciamento do deputado Zé Carlos. É um projeto que, inclusive, se pode dizer que é moralizador na criação desses municípios. Eu acho que o Congresso está de parabéns. O projeto de lei vai para a sanção da Presidente da República. Eu não tenho a menor dúvida, como nunca tive, de que a questão da emancipação no Maranhão, no Brasil, era apenas uma questão de tempo. Portanto, a partir da sanção, está devolvida esta obrigação, este direito, principalmente, às assembleias estaduais. O deputado André Fufuca fez encaminhamento à mesa diretora da Assembleia, pedindo a retomada dos trabalhos da comissão técnica responsável pela análise de viabilidade de criação de novos municípios. Presidente, irei encaminhar ainda hoje, com o cargo qual for otorgado pelos membros da Comissão de Assuntos Municipais, irei encaminhar para que a comissão que realizou o estudo de viabilidade destes municípios, seja composto o mais rápido possível. A população pede pressa, o Estado pede pressa. São 17 anos de agonia e aflição que nós temos que dar resultado. Em 2011, essa casa, sendo uma das primeiras do Brasil, outorgou um requerimento esse, o qual 32 povoados passaram. Em seguida, o deputado Eduardo Braide mostrou entusiasmo com a aprovação do projeto que devolve às assembleias legislativas a prerrogativa de legislar sobre a criação de novas cidades. Parabéns ao Congresso Nacional por aprovar essa matéria, parabéns a todos aqueles que lutam, na verdade, aquelas pessoas que são das áreas que devem ser emancipadas. Parabéns ao Estado do Maranhão, que volta a ter, através do seu poder legislativo estadual, a competência de discutir esse assunto. O deputado Bira do Pindaré pediu que o Centro de Ensino Carlos Melo seja colocado em funcionamento para atender a população da Vila Operária. A escola está pronta, só falta funcionar. E é por isso que eu estou aqui nessa tribuna, fazendo esse apelo ao governo do Maranhão, para que coloque em funcionamento o Centro de Ensino Carlos Melo. Se a escola entrar em funcionamento, vai atender pelo menos 1.500 alunos. Falo aqui em nome deste povo e peço ao governo urgência urgentíssima, para que o ensino médio na região das vilas possa ser uma realidade. O corte no orçamento de determinados setores do governo estadual foi discutido pelo deputado Rubens Pereira Júnior. O parlamentar destacou a situação dos orçamentos destinados ao judiciário. A Associação dos Magistrados acertadamente ajuizou, acho que o mandado de segurança, contra o corte orçamentário. E o mais importante, o tribunal já deferiu uma liminar. Toda essa discussão, neste momento judicial, se dará aqui na Assembleia. Mas venho de já me solidarizar, neste caso, com o Poder Judiciário, para que não aconteça essa asfixia do Poder Judiciário em detrimento do Poder Executivo. O orçamento não deve servir como moeda de troca de favores, ou de chantagens, ou de pressões. Durante a ordem do dia, foram aprovados os projetos de número 165, de autoria do deputado André Fufuca, que garante a implantação de assentos para idosos acima de 60 anos, e o de número 175, de autoria do deputado Edilásio Júnior, que assegura ao cônjuge de consumidor de prestadora de serviços públicos o direito de inclusão do próprio nome na fatura mensal de consumo. Quase 80 municípios do Maranhão já decretaram estado de emergência por conta da falta de chuvas. No Baixo Parnaíba maranhense, os trabalhadores rurais denunciam que o desmatamento por conta das monoculturas da soja e do eucalipto agravam ainda mais a situação. Muitos rios, antes perenes, estão secando.
O Nordeste brasileiro enfrenta em 2013 a maior seca dos últimos 50 anos, com mais de 1.400 municípios afetados. A seca deste ano já é pior do que a do ano passado, que também foi recorde. No Maranhão, 75 municípios já decretaram estado de emergência. No leste maranhense, a seca castiga e aumenta os índices de pobreza na região. Seu Brasilino ainda lembra de um cerrado de clima bom, muitos rios e fartura de animal nas matas. Nessa época que eu cheguei aqui, tinha muita criação, criação miúda, criação de porco e de criação miúda, bode, ovelha que nunca teve, mas bode e porco tinha muito. E muita árvore. E muita árvore. O bacuri tinha bem aí, você encher era cofre de bacuri. Hoje já desmataram tudo, acabaram com tudo. Sem chuva, os moradores ficam sem alternativa de água para beber. A Lagoa do Bacuri, que tem como principal afluente o rio Buriti, é considerada a maior lagoa do Baixo Parnaíba. Sem chuva desde o início do ano, é essa a imagem que a gente encontra. A Lagoa do Bacuri é uma fonte de água preciosa para o Baixo Parnaíba. Ela é alimentada por vários rios que desembocam no Rio Parnaíba, uma fonte ameaçada pela falta de chuvas. Se vê assim os canais do rio todo aterrado e a gente vai denunciar o IBAMA para que não haja o desmatamento. O IBAMA federal disse que não é a área dele. A gente joga a responsabilidade para a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado. Devido à Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado estar a 500 quilômetros daqui, eles não têm muito interesse de fiscalizar, ou falta de recurso próprio, né? Resultado da história. A Secretaria do Meio Ambiente do município de São Bernardo ainda tem um pouca infraestrutura para fiscalizar essa área. Como é que ficaria um morador aqui da região sem essa lagoa? A gente ia sofrer demais. A gente já está sofrendo a falta de peixe, né? Você põe uma rede aí, você não pega nem um almoço mais. Tudo é por causa do desmatamento, o assoreamento. Tá uma coisa terrível isso aqui. A falta de conscientização do povo. Joga o lixo aí, garrafa, pet, essas coisas tudo aí na lagoa aí. Sacola plástica. Aí fica complicado. A gente imagina que futuramente a gente possa sofrer grandes consequências, né? Com a desmatação, a falta de preservação, né? Da lagoa, a falta de educação até, né? O nosso povo não está preparado para o desenvolvimento. O 5º relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, IPCC, da ONU, mostra que o homem é o principal agente de transformação do clima. O homem seria o responsável pelo aumento das temperaturas desde meados do século XX. As ações têm contribuído para o aumento da concentração de gases com efeito estufa na atmosfera, o aquecimento registrado na atmosfera e nos oceanos, as mudanças nos ciclos da água e dos gelos ou a subida do nível do mar. No Baixo Parnaíba maranhense, o desmatamento vai roubando a paisagem e assumindo o lugar do cerrado. São quilômetros de terras preparadas para a soja. A região também é local de investimento de empresas que têm como matéria-prima o eucalipto. São muitos e muitos quilômetros sem plantação típica da agricultura familiar e das árvores do cerrado. Os moradores da região denunciam que os rios, antes perenes, estão secando por conta das 2 monoculturas, situação que se agrava com a falta de chuva. No povoado de Coceira, em Santa Quitéria, não resta quase nada da fonte que abastecia o lugar e as comunidades vizinhas, todas cercadas por plantações de soja e eucalipto. Depois que chegou esses gaúchos aí, tá desmatando tudo aqui e os rios estão tudo secando. Não tem como a criação da gente tá morrendo tudo. A gente trabalha de roça aí. O inverno desse ano foi fraco, e quem trabalha de roça, se não chover, não tiver inverno, ninguém tem produção. E aí depois do eucalipto, da soja, a situação piorou mais ainda? Piorou mais. Porque a produção deles leva tudo para o exterior, ninguém tem como usar elas aqui. Só eles mesmos.
Enquanto as políticas públicas de assistência não chegam, os moradores vão suportando a seca como podem. A alta temperatura e a falta de água tornam o trabalho na roça insuportável. Os pequenos bolsões de água são divididos com os animais. O final do dia renova no maranhense do Cerrado a esperança de chuva e de um dia de fartura. A tendência que a gente tem é criar coragem e trabalhar. A terra só produz se tiver cultivo, né? Se não tiver cultivamento, não tiver irrigação, não funciona, porque é desse jeito. Nós estamos aqui com a Silvane Magali, que é doutora em políticas públicas e professora da UFMA, e tem um estudo lá na região do Baixo Parnaíba, mais precisamente em Brejo, onde ela estudou a reprodução do campesinato em Brejo frente à expansão da monocultura de soja, e estuda também aí a lógica de duas lógicas, né, de desenvolvimento, e ela vê, né, estuda na pesquisa dela a questão das trabalhadoras rurais, das agriculturas familiares camponesas, né, frente a essa monocultura de soja. Bom dia, Silvane. Bom dia, Cristiano. Bom, a gente viu lá nessa situação que a monocultura de soja e eucalipto tem, né, ganhado a paisagem do Cerrado. O Cerrado tem perdido, né, para essas monoculturas de soja e eucalipto. E é claro que essa agressão ao meio ambiente, ela também tem um custo social muito pesado. Né? É verdade. A monocultura de soja, a monocultura de eucalipto, as monoculturas de modo geral, elas tendem a causar impactos ambientais e, consequentemente, impactos sociais muito grandes a essas comunidades. Né? Essas comunidades são comunidades que estão ali tradicionalmente, né? São comunidades tradicionais, comunidades que se caracterizam pelo aspecto fundiário, pela organização social e produtiva, em diversas, nós poderíamos dizer, diversas modalidades, né? Diversas caracterizações. E vivem numa relação muito grande com os recursos naturais. Né? O trabalho e a sociabilidade dessas famílias está muito ligado aos recursos naturais existentes. À medida que a monocultura atinge esses recursos, é como se desagregasse em parte esses processos de sociabilidade, essa organização produtiva, a organização social. E aí, consequentemente, agrava uma questão que é fundamental, que é o trabalho. Né? Então, essas famílias passam a ter a sua condição de trabalhadoras, trabalhadores, profundamente prejudicada. E daí todo um outro processo desencadeia migrações, né, deslocamentos compulsórios, enfim, uma série de agravamentos sociais, né, de expressões da questão social vão se dando. E você vai estudar essas duas lógicas de desenvolvimento, né? Quer dizer, o trabalho das camponesas lá na região de Brejo, né, também região lá do Baixo Parnaíba, e frente a essa monocultura de soja. São duas formas diferentes de ver o desenvolvimento. Né? Exatamente, porque o que a minha tese buscou demonstrar é que não existe o desenvolvimento, existem lógicas de desenvolvimento. Então, desenvolvimento não é simplesmente a produção com base na tecnologia de grande porte. Não se está pregando a não tecnologia, mas a tecnologia ela tem que estar a serviço da sociedade e, sobretudo, a serviço dessas populações, no caso específico nós estamos citando aqui do Baixo Parnaíba, dessas populações que ali vivem de forma, centenariamente, de forma organizada e com base em códigos de costumes, de tradições. Então, a perspectiva de desenvolvimento tem que ser outra. Porque é muito contraditório, inclusive, quando a gente fala da segurança alimentar e nutricional da população brasileira, né, da questão do combate à miséria, se a gente não olha que o contraponto a isso é o desenvolvimento com base em uma monocultura ou em monoculturas que desagregam profundamente as condições de trabalho e de vida dessas populações. Então, essas populações também primam pelo desenvolvimento, mas desenvolvimento, como disse uma agricultora que ilustra minha tese bastante, ela diz, desenvolvimento é a condição da gente morar e poder partilhar todo mundo de forma igual, tudo que a natureza pode oferecer. Então, essa é uma lógica de desenvolvimento, né? Uma lógica de desenvolvimento em que o homem não pode se colocar acima dos recursos naturais e, sobretudo, onde homens possam se considerar superiores a tantas outras pessoas pela sua condição socioeconômica. Então, o que acontece? Ali no Baixo Parnaíba é uma expressão grande, assim, profundamente gritante da concentração de renda, da concentração de terra,
da concentração dos recursos naturais, né, e da concentração dos recursos naturais não para benefício de uma sociedade ou benefício daquelas famílias, mas simplesmente para acumulação de riqueza, acumulação de capital. Para esse documentário que a gente está produzindo, Magali, a gente fez algumas entrevistas com famílias que tinham produção na região e que hoje estão trabalhando para donos, né, de fazendas de monocultura de soja, né, que são chamados gaúchos, como eles chamam, né? Então essas pessoas hoje elas têm uma outra lógica de trabalho, né? Deixaram de produzir e estão sendo empregadas dessas fazendas. Só que a gente sabe que a monocultura ela não tem uma grande empregabilidade, né? Fora a mudança, né, e a adaptação dessas famílias a uma nova forma de lidar com a terra. Isso é um prejuízo imenso, né, para aquela região. Sim. E aí é importante, Cristiana, porque a gente percebe o seguinte, o discurso da empregabilidade das monoculturas, na verdade, é uma falácia, né? Porque é um emprego temporário, precário, né, em condições bastante precarizadas, degradantes até. Há eu sempre costumo dizer que há uma faixa etária que é chamada para essa empregabilidade temporária, que são os jovens, geralmente na faixa de 18 até uns 30 anos. Mas, como eu disse, é um emprego temporário e isso faz com que, a cada abertura de um plantio de soja, de uma fazenda, essa população seja chamada e depois dispensada. Ao ser dispensada, essa população também perde condições de trabalho, porque embora a monocultura esteja em grande parte nas terras de cerrado, e aí há um discurso de que essa área é pouco utilizada para a roça, porém utilizada para outras tantas atividades das famílias. Então, ao perderem esse espaço de trabalho, essas populações se deslocam, esses jovens se deslocam. Então, nós temos povoados, em Brejo e outros municípios da região, em que estão lá mulheres, os homens já na faixa etária de maioridade, já os idosos, e a juventude, de uma forma geral, migra em busca de trabalho para os centros urbanos e às vezes para outras condições tão degradantes quanto aquelas. Então, assim, na verdade, nós vamos vivendo um deslocamento, né, compulsório, uma migração compulsória dessa população. A migração hoje difere do que foi na década de 70, início dos anos 80, onde essa população sempre migrou sazonalmente, na época da entre-safra, mas voltava e ali tinha seu espaço de trabalho. Hoje essa população migra, sobretudo a juventude, migra porque não tem condições de trabalhar mais. Ali não é o seu espaço mais de trabalho. Então isso vai se desagregando, essa organização produtiva. Então, as mulheres são profundamente impactadas, porque as mulheres lidam cotidianamente com os recursos naturais. Então, a seca, por exemplo, obriga essas mulheres a caminhadas extensas para dar conta de ter água para suas famílias. Então, há um processo bastante contraditório ali no que a gente fala sobre desenvolvimento, porque ao mesmo tempo que se tem programas que possam estimular a produção da agricultura familiar, se tiram condições propícias a esse desenvolvimento dessa agricultura. A agricultura precisa de água, precisa de terra. Então não basta somente um crédito ou um programa, precisam as condições que são propícias a esse desenvolvimento. Condições essas profundamente ligadas aos recursos naturais. Bom, Silvânia, a gente vê que sem o recurso natural, como os camponeses, os trabalhadores rurais falam, é difícil, né, você cuidar da terra e aplicar uma técnica milenar que eles já conhecem de lida com a terra. Exatamente. Porque a questão central não é porque os agricultores e agricultoras não tenham um nível de tecnologia elevado, se é que a gente pode falar assim. Na verdade, a questão está em que as condições naturais, os recursos naturais são destruídos. Aliado a isso, falta uma assistência técnica que se volte verdadeiramente para a agricultura familiar, né? Isso é possível. Não é a agricultura, a tecnologia de grande porte, incompatível com os valores e a tradição dessa população. E uma questão bem séria que é colocada é que, à medida que os rios vão secando, essa população sofre um impacto muito grande na sua alimentação, né? Os peixes, aquela região é uma região muito rica, né, de recursos hídricos, com uma quantidade muito grande de peixes. As mulheres me colocaram durante todo o meu trabalho de tese como que elas conseguiram alimentar durante anos as famílias, os filhos,
pescando, conciliando o trabalho do extrativismo, o trabalho da pesca, o trabalho da roça, e que hoje essas condições vão sendo perdidas. Então, além do calor insuportável, que também faz um mal muito grande à saúde daquela população, né, nós passamos poucas horas, poucos dias na região, nós sentimos uma condição muito desagradável, né, de mal-estar. Então, essa condição de saúde, o agrotóxico que é utilizado nessas plantações de monocultura, que convive cotidianamente durante o período do uso do agrotóxico com a vida dessas populações que são obrigadas a conviver com essa prática, e o rebaixamento das condições de alimentação dessa população. Nós fizemos levantamentos, a maioria da população hoje utiliza alimentos industrializados, e é só por um modismo, só pela aderência ao consumo? Também pode ser. Mas, fundamentalmente, elas perdem, né, o que é concreto, é fato, perdem a condição de se alimentar dos recursos que tinham anteriormente. Então, é um quadro, né, um mosaico, eu poderia dizer, de várias expressões da questão social, ou seja, dessa relação que rebate profundamente no que é a concentração, de um lado, de riquezas e o empobrecimento da população, de outro. Né. Bom, é isso que você fala a respeito dos produtos industrializados. A gente entrevistou o seu João Batista, lá em Santa Quitéria, num dos povoados lá de Santa Quitéria, povoado de Sucesso, se não me engano, Bom Sucesso. Bom Sucesso. E ele fala isso, ele não plantou esse ano com medo do prejuízo, porque ano passado ele teve um prejuízo muito grande na lavoura, esse ano ele não plantou e agora ele está indo para a cidade comprar o que comer, né? E a esposa dele, que trabalha com corante feito do urucum, né, está cada vez mais difícil encontrar esse corante, encontrar a matéria-prima, né, urucum, que existia com fartura na região, para poder produzir o corante, né? São mudanças a cada dia na vida dessas pessoas, que vão alterando a forma de lidar, né, com a terra, a forma de lidar com sua própria cultura e prejudicando a sua qualidade de vida, né, sua alimentação. Os hábitos alimentares são profundamente modificados naquela região. E uma outra questão é que, à medida que isso vai acontecendo, né, essa população isso vai se naturalizando, né, aos olhos da sociedade, aos olhos das autoridades, porque parece uma aderência natural às transformações, ao consumo, e não é. Eu não estou negando que essa aderência também não se dê, é fato, a televisão, os meios de comunicação estão presentes, então há uma influência também. Mas não só, a determinação unicamente não é essa. E uma outra questão é pensar que a Chapada, esse lugar que agora é ocupado pela seca, foi um lugar de muita fartura. Eu acho que a gente ouve isso comumente das populações, sobretudo das pessoas mais velhas. Aquele lugar da fartura, onde você chegava no meio da Chapada e as frutas estavam ali, você comia, você produzia de uma certa forma uma renda também. E aí há uma particularidade muito da participação das mulheres. As mulheres faziam polpas de frutas, as mulheres utilizavam muito os recursos naturais para também conseguir um mínimo de renda para a família. Você fala do corante, então isso era para o autoconsumo, mas também se conseguia vender, comercializar esse produto na sede do município, nos povoados vizinhos. Então, esse processo de organização produtiva, né, que vai da produção até a comercialização, vai desaparecendo. Então, novas sociabilidades forçadamente vão ocupando esse espaço. E aí, quando a gente diz isso, a gente quer deixar bem claro que não é uma resistência ao desenvolvimento, o que se questiona é a lógica de desenvolvimento. Não existe uma única lógica, né? E a lógica que está colocada das monoculturas contraria fortemente a lógica daquelas famílias ali existentes. Bom, é nessa região, lá em Magalhães de Almeida, que a gente tem um projeto de irrigação Tabuleiros de São Bernardo, né, que é um projeto que já teve um investimento de mais de 150 milhões de reais. Tem obras do PAC aí para esse projeto da ordem de 180 milhões de reais. E a gente vem acompanhando, através de trabalho de pesquisa, esse projeto e que vem mostrando exatamente que essa lógica de desenvolvimento não funcionou para aqueles agricultores familiares daquela região. Eles mudaram a forma tradicional, né, de plantar, eles plantavam com a irrigação natural do rio Parnaíba e depois foram obrigados a trabalhar com a tecnologia, né, da agricultura irrigada sem que tivessem sido preparados, né, para esse momento. Só que o projeto acabou que durante esse tempo todo se investiu muito recurso público e o que a gente vê lá é a imagem do desperdício do dinheiro público, o maquinário sucateado e sem
produção praticamente no projeto Tabuleiro São Bernardo. Apenas 5% da área lá, Silvani, está produzindo hoje, né? E a gente vê nisso que uma lógica das políticas de seca, que são políticas de combate à seca, tem uma filosofia equivocada, né? Porque nunca vai se combater a seca, né? É preciso que se crie políticas públicas de convivência, né, com esse fenômeno natural, né? Exatamente. E um aspecto que você ressalta que é importantíssimo é que as políticas públicas, elas precisam vir a partir de um diálogo com essa população. A população precisa ser ouvida. E assim, está se falando da participação efetiva, não é a participação de consulta, deve, pode, não só assim, mas que a população de fato discuta. E eu, como doutora em políticas públicas, sempre digo, a elaboração das políticas públicas, ela só se torna eficiente, eficaz, à medida que ela vem de um processo de diálogo com as populações para as quais essas políticas se voltam. Não, a implementação é uma ação governamental, mas desde o início, desde a elaboração até a implementação, essa participação é fundamental. Não é uma relação técnica simplesmente. As políticas públicas, elas se constituem em respostas ou buscas de resposta a situações vividas por alguém. E esse alguém, né, precisa ser ouvido, precisa ser parte desse processo. E é o que não acontece, né? Há uma participação, mas uma participação quase sempre de consulta, né, onde se ignora um conhecimento que existe naquelas populações, que precisa ser trazido para esse diálogo. E daí, assim, quando a gente chega com a tecnologia, que parece que se fala de tecnologia o Brasil inteiro, sem se considerar as particularidades, as singularidades das regiões, das localidades, né? Então, isso contradiz todo um princípio participativo. Uma outra questão é pensar que as políticas públicas, elas precisam ser interligadas. Então, não dá para eu pensar a política pública para combate à seca se eu não penso as condições concretas da estrutura fundiária de uma região, por exemplo, que é uma questão básica, né? A questão das políticas voltadas para os recursos hídricos da região. Preservação desses recursos. A preservação desses recursos. Então, assim, as políticas ditas políticas sociais ou as políticas compensatórias, a exemplo do Bolsa Família, são significativas, mas elas não resolvem a condição em que a falta das outras políticas coloca essa população. Então, se a gente não atenta para as políticas voltadas aos recursos hídricos, à questão fundiária e outras de maior porte, a gente não consegue solucionar ou ao menos amenizar a situação em que essas populações estão vivendo. Então, na verdade, as políticas públicas, elas precisam ser intersetorializadas, interligadas, ter uma integração. E esse discurso é muito antigo, é muito proclamado, inclusive, né, pelas autoridades, mas na prática a gente ainda está bastante distante dessa realidade. Bom, Silvani, a gente quer agradecer a tua presença aqui no Portal da Assembleia. Essa semana teve uma audiência pública discutindo o projeto Tabuleiro de São Bernardo, situação no Baixo Parnaíba, e uma frase, né, colocada pelos trabalhadores rurais que vieram para essa audiência pública, né, pelo Lorival dos Santos, que é ex-presidente da associação. Ele disse que quando o projeto chegou lá, a gente pensou que a gente ia ser escravizado, porque era muito barulho, era muita máquina chegando, a gente pensou que fosse ser escravizado ali naquele lugar, né? Muito, né, dessa lógica do desenvolvimento atropelando, né, as populações e a realidade local, né? Tem um livro do José de Souza Martins, sociólogo, bastante, que diz A Chegada do Estranho, né? E esse livro mostra muito isso, como eu até trabalho um item da minha tese colocando isso, a chegada da estranha soja, né? Então, o que é isso? O que é isso que vai chegando, vai entrando nas localidades sem que as pessoas saibam de onde veio, para onde vai, e que vai modificando toda a vida. Então, isso, que lógica de desenvolvimento é essa, né? Que vira de cabeça para baixo a vida das populações. Bom, dá muito assunto para discussão e a gente passaria a manhã toda conversando sobre esse assunto aqui, porque a questão realmente merece, né, um debate, merece entrar na agenda social, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, veja no próximo bloco a inadimplência com o IPVA e a campanha de doação de sangue no Hospital Geral. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa.
O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Saúde na escola vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção. Saúde na escola é pra toda hora cuidar da nossa visão. É a melhor lição. Participe das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aitel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. Em visita ao Maranhão, o ministro da Ciência e Tecnologia faz várias inaugurações na UFMA, entre elas o Laboratório de Produção de Biocombustíveis, que vai ampliar a possibilidade de pesquisa. O Centro de Pesquisas do Centro de Ciências e Tecnologia já está em funcionamento. Equipamentos novos e de tecnologia de ponta nas áreas da física, química e engenharia elétrica. O ministro de Ciência e Tecnologia, Antônio Hauck, inaugurou o prédio. Ele conheceu as instalações acompanhado do reitor da UFMA e representantes do Poder Municipal. Os prédios foram financiados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Após a visita, uma solenidade, onde o ministro inaugurou outros 7 prédios simbolicamente. Centros de pesquisa do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Biológicas e da Saúde, Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências Sociais e Ciências Agrárias. Bibliotecas setoriais do Centro de Ciências Sociais e Centro de Ciências Humanas, o Biotério e o Auditório Multimídia de Pós-Graduação. Ele admitiu ter ficado surpreso com o que encontrou. Eu tenho condições de dar um depoimento altamente favorável à competência e à velocidade com que vocês, a universidade, executam os programas do governo federal aqui. Essa não é a primeira visita do ministro. Em 2012, ele veio à UFMA para uma reunião da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Salto de qualidade, tanto que nós temos uma nota 4 hoje, de conceito universal da nossa universidade, que ela é a única do estado, mas também é uma das poucas da região, e com isso ela está ombreada às melhores universidades do Brasil. E nosso crescimento de produção científica é vertiginoso. Nós não tínhamos patentes, hoje nós temos um departamento de inovação tecnológica com registros de patentes, com inovação, e o ministro sai daqui muito entusiasmado com o que ele viu, até porque ele está fazendo um comparativo do que ele viu há um ano atrás, durante a SBPC, em que ele participou aqui das festividades de abertura do encontro da SBPC. Presente na solenidade, o presidente da Agência Espacial Brasileira. Ele falou sobre novos investimentos de educação e ciência em Alcântara, onde fica o centro de lançamento, importante base espacial do Brasil. Eu espero e confio que a aplicação na área de educação e desenvolvimento de ciência e tecnologia, lá no município, ela é que vai dar a maior consistência e o maior equilíbrio entre o que nós fazemos lá em Alcântara e os benefícios que isso pode trazer para a comunidade de Alcântara, para a população de Alcântara. Então, eu acredito em atividades constantes, perenes, e não em coisas muito eventuais.
Médicos realizam hoje ato médico para discutir condições de trabalho. Nós vamos ao vivo com o repórter Vônis Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vônis, bom dia. Bom dia, Cristiane. O ato público vai servir para reivindicar melhores condições de trabalho, de salário e uma infraestrutura necessária para o bom atendimento médico no estado do Maranhão. Essas são as alegações do Abdon Murá, presidente do Conselho Regional de Medicina do Maranhão. O ato público também vai servir como forma de protesto contra o programa Mais Médicos do governo federal. De acordo com o presidente do CRM do Maranhão, o estado do Maranhão recebeu 36 pedidos de registro provisório para o programa Mais Médicos, 36 profissionais que iriam atuar no estado do Maranhão. No entanto, todos os pedidos foram negados, isso porque o CRM do Maranhão encontrou inconsistências na documentação que estava incompleta ou mesmo a falta de validação do diploma. Além disso, de acordo com Abdon Murá, o governo federal não determinou para qual localidade esses profissionais seriam direcionados e nem mesmo quem seriam seus tutores, porque de acordo com o CRM, os profissionais estrangeiros para atuarem aqui necessitariam de tutores médicos brasileiros para informar-lhes a realidade do setor de saúde do estado do Maranhão. Essa semana também outro ponto polêmico que deve ser debatido no ato público foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff a lei do ato médico, que regulamenta a profissão de medicina no Brasil. Um ponto polêmico é o artigo no qual a presidente Dilma Rousseff fez um veto de que apenas médicos poderiam fazer diagnósticos e fazer também as prescrições terapêuticas. Dessa forma, vários profissionais de medicina também fizeram protestos em todo o Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alega que o programa Mais Médicos tem trazido resultados positivos. Apenas no primeiro mês, mais de 3,5 milhões de pessoas teriam sido beneficiadas e mais de 1.020 profissionais já estão atuando em vários estados brasileiros. Cristiane. Obrigada, Vônis, pelas informações. Os números da inadimplência do IPVA. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o prejuízo chega a 70 milhões de reais. A frota do Maranhão é de 946.535 veículos. O levantamento considerou apenas até abril deste ano. Segundo a Secretaria da Fazenda, a inadimplência do IPVA deixou um prejuízo de 70 milhões de reais. O imposto pode ser negociado de forma rápida na Secretaria da Fazenda. Além da facilidade da negociação, a Cefaz quer mudar esse número, negativando o nome dos inadimplentes. O prejuízo é enorme, né, para a sociedade, né, porque é um imposto que devia estar sendo recolhido nos prazos estabelecidos. Mas em termos de justificativa para essa inadimplência, é o que a gente já falou. As pessoas não vão procurar os órgãos, o Detran e a Cefaz, no caso, para regularizar a situação, e o prejuízo termina sendo grande no sentido mais financeiro, porque não há esse recolhimento desse tributo, que é parte das prefeituras, onde o veículo é licenciado, e 50% do Estado. Quem for pego pela fiscalização sem estar portando CRLV pode ter o veículo apreendido, recolhido e até mesmo pagar uma multa de mais de R$200. Por isso é importante que o motorista ande sempre com o documento em mãos. Ele é uma garantia de que o IPVA 2013 foi pago. Os condutores que possuem IPVA de 2012 ou de anos anteriores atrasados podem parcelar em até 12 vezes, o que pode ser feito em qualquer posto da Cefaz, desde que a parcela mínima para a motocicleta fique em torno de R$30 e para os outros veículos, R$100. A inadimplência manteve um ritmo normal, aumenta em média 40% em relação ao ano anterior. 60% das motos no estado não pagaram o IPVA 2013, mas a inadimplência pode estar relacionada a irregularidades mais comuns na zona rural do estado. A motocicleta, a maioria das motocicletas está distribuída na área rural do estado, não está na capital. Embora na capital também tenha muito, mas elas estão localizadas na periferia, a grande maioria, exatamente onde não tem fiscalização. As pessoas compram motocicleta, muitos nem registram. Os que registram aparecem nas estatísticas de inadimplência. E muitas nem são registradas, principalmente no interior, que a fiscalização ainda é menos eficiente. Nas avenidas de São Luís encontramos motoristas responsáveis. Está com o IPVA 2013 em dia? Graças a Deus, estou. Em dias. Procura sempre estar pagando em dia? Em dias, para andar tudo bem com a legislação, né?
todos os devedores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, a partir do exercício de 2008, serão inscritos na dívida ativa e no Serasa até o mês de dezembro. Nós estamos aí até dezembro, meados de dezembro, nós estamos aí já nos preparando para inscrever todos os devedores do IPVA em dívida ativa e, consequentemente, eles serão negativados junto ao Serasa. E isso certamente vai trazer muita gente, muitas empresas que têm débito nesse tributo a se regularizar junto ao Estado, à Secretaria da Fazenda. Em contrapartida, a Secretaria continua oferecendo o parcelamento em até 12 parcelas para aqueles que não têm condições de regularizar de uma vez só. Basta procurar nossa unidade de atendimento para pegar informações. Tanto o proprietário como o arrendatário pode fazer o parcelamento do seu débito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, informou que o prazo para que os beneficiários da Unimed São Luís escolham um novo plano sem ter que cumprir carência será ampliado. Os clientes terão mais 60 dias para escolher o novo plano. O prazo previsto inicialmente era até domingo. A prorrogação deverá ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A medida possibilita que os consumidores troquem de plano de saúde. Para requerer a portabilidade, o consumidor deve antes consultar o guia de planos disponível na página eletrônica da ANS na internet para verificar os planos compatíveis. A página é www.ans.gov.br/o-atendimento. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 3 da tarde, no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, localizado na Avenida Alexandre Moura, número 182, Parque do Bom Menino, centro de São Luís, ao lado da sede da Previdência Social. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 701 9656. O Hospital Geral termina hoje doação de sangue que foi feita durante toda a semana. O sangue é distribuído para a rede pública de saúde, inclusive para as UPAs. Mas para doar sangue é preciso atender a alguns critérios. Durante 3 dias, a unidade móvel ao lado do Hospital Geral recebeu as doações de sangue de voluntários. Por aqui, a primeira vez de Laiana foi motivada pelo cotidiano no hospital. Ela é recepcionista da oncologia. Como eu trabalho no setor oncológico, né, e observando que muitos pacientes necessitam, e isso pode salvar uma vida, né? Então é de grande importância que a população também doe, né? Doar sangue é um ato voluntário que pode salvar a vida de pessoas desconhecidas do doador, mas não é para qualquer um. É preciso atender a alguns critérios, como, por exemplo, ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 quilos e não estar fazendo uso de medicamentos. Apresentar documento de identidade, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação. Ter boa saúde, evitar fumar 2 horas antes da doação. Para os menores de idade, é preciso ir acompanhado dos pais ou responsável. Aqui, os doadores primeiro passam por uma triagem, para saber se estão em boas condições de saúde. Depois, o momento altruísta. Aproximadamente 400 ml de sangue são retirados. As bolsas ficarão armazenadas no Hospital Geral. A gente estimula todo mundo, os próprios funcionários dos hospitais, os estudantes, os residentes, os próprios médicos, eles estão sendo estimulados a fazer a doação nessa campanha. E a gente convoca toda a população, por quê? Porque é um hospital público, a gente atende todos os tipos de paciente e no momento, qualquer pessoa que adentre o hospital, ele pode necessitar do sangue. Então é mais fácil a gente ter um estoque do que correr atrás no momento da necessidade. O sangue do hospital também é distribuído para as UPAs, por isso a quantidade estocada no hospital é insuficiente. A gente tem uma demanda muito grande, a gente tem uma quantidade de procedimentos no hospital que usa uma demanda de sangue, as cirurgias oncológicas, as cirurgias de urgência que vêm das UPAs, as cirurgias ortopédicas, e isso existe uma demanda muito grande de sangue. E a doação é muito pequena, então a gente tem um déficit junto com a Hemomar, certo? Uma grande quantidade de sangue, por isso que a gente faz essa parceria com a Hemomar, para pelo menos 2 vezes por ano a gente fazer essa campanha de coleta de sangue. O tema da segunda campanha de doação do Hospital Tarquínio Lopes Filho é Fraternidade é Vida. E é esse o pensamento de quem veio participar. Gostei de doar o sangue. A primeira vez que eu fui, eu gostei muito e continuei doando. É muito bom doar o sangue para salvar a vida de muitas pessoas. Você acredita que o seu sangue ele faz a diferença para alguém que está numa situação de risco? Faz, para quem já doei já fez muita diferença já.
Para Juliana, mais que uma demonstração de amor ao próximo, o momento é de realização de um sonho. Desde adolescente eu tinha um sonho, aí quando eu me tornei de maior, eu comecei a doar. Você queria ser doadora desde pequena? Desde pequena eu acho interessante. Acho que é a melhor forma de você mostrar que você gosta de alguém mesmo sem conhecer. Bom, e se você atende a esses critérios, basta procurar a unidade que está em frente ao Hospital Geral, próximo do CEPRAMA. Bom, o Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã. Lembrando a você que hoje à tarde tem ao vivo 2 programas importantes com debates também importantes. O Cidadania em Pauta, que começa às 2h30 da manhã, às 2h30 da tarde, que vai discutir a Semana Mundial de Alimentação e a questão da segurança alimentar. E também o programa Em Foco, onde vai estar em pauta a questão da educação brasileira e a valorização do professor às 3h30 da tarde. Um ótimo final de semana para você e a gente volta na próxima segunda.